Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, porque com a gente está bem, graças a Deus. Está iniciando mais um vídeo para o nosso canal, espero que vocês gostem do vídeo. Já deixa o seu like, seu comentário, compartilha com seus amigos, com seus parentes. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal para nos ajudar a crescer e já ativa o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Me siga no Instagram também, lá eu coloco muitas coisas nos stories e você ficar por dentro das coisas, ok? Simbora pro vídeo. Bom, meus amores, como vocês viram aí no título, hoje eu vou contar um pouco sobre como foi a minha gestação na adolescência do Pedro Henrique, que hoje ele já tem 9 anos. Eu vou contar um pouquinho pra vocês como que foi, como que eu descobri a gravidez dele, como que foi durante a gestação dele. Bom, eu era amigada, assim, o namorado com o pai dele já tinha uns 2 anos antes de engravidar dele. Eu conheci o pai dele, eu tinha de 14 para 15. Na verdade, foi no dia do meu aniversário, eu conheci o pai dele, no meu aniversário de 15 anos. Aí, com 3 meses que a gente tava namorando, a gente fomos morar junto, com 3 meses. E nisso, eu tentava já engravidar. Eu era doida pra ser mãe, era meu sonho ser mãe. E ele já tinha 2 filhas, já na época, uma tinha 4 e a outra tinha 5 anos. Do segundo relacionamento dele. Então eu era doida pra ter filhos também. E como ele tinha 2 meninas, ele também era doido pra ter um menino. E eu orava, pedia a Deus pra Deus me abençoar com o menino. E eu orava, eu fazia propósito e nada de eu engravidar. Eu descobri que tinha endometriose e comecei a fazer um tratamento de endometriose. E eu achava que eu não queria engravidar. Até mesmo o médico falava que eu ia ser difícil de engravidar, que às vezes, se precisar, ia fazer cirurgia para poder tirar a endometriose, para mim poder engravidar. Nossa, isso acabou comigo. Para quem queria ter filhos, né? Acabou comigo quando ele falou essas coisas para mim. Então eu fiquei na luta, tentando, continuei orando, continuei buscando, pedindo para Deus, fiz propósito, fiz promessa. E continuei. Aí quando eu tava com 1 ano e 8 para 9 meses de relacionamento com o pai dele, eu acabei engravidando dele. Aí eu já tinha desistido. Eu já não queria mais ter filhas. Já pra mim aquilo ali, como tinha endometriose, eu achei que eu não ia conseguir mais, então eu desisti. Quando eu desisti, acabei engravidando dele. Só que até então eu não sabia. Eu sentia algumas coisas, só que eu não sabia que estava grávida. Até cheguei a fazer uns testes de farmácia, acho que fiz uns 10 testes de farmácia e negativo, nenhum dava positivo. Fiz exame de sangue, acho que fiz um exame de sangue, isso foi isso foi em novembro, isso foi em dezembro mesmo, e deu negativo também. Aí eu desisti, falei, desencanei. Minha menstruação não era regulada, era totalmente irregular minha menstruação. Descia quando bem queria. Então eu nunca sabia quando eu tava grávida ou não. Quando foi dia 5 de janeiro, eu comecei a passar mal. E pedi pra minha mãe me levar no pronto atendimento, porque meu ex estava trabalhando. Então eu pedi pra minha mãe me levar no ponto de atendimento, porque até então eu era de menor, né? Tava com 16 anos já. Então eu era de menor ainda. Aí ela foi comigo. Aí chegando lá, fez o teste, fez o exame de sangue. Ele perguntou o que eu tava sentindo. Eu falei que eu tava enjoada, com dor de cabeça, dor no corpo. Eu até então, pra mim, eu estava com dengue. Eu achei que eu estava com dengue, porque eu tava vomitando, dor no estômago, dor no corpo, a sensação de febre no corpo, e essas sensações ruins assim, sabe? Como se estivesse com dengue mesmo. E não conseguia comer nada, e o que eu comia eu vomitava. Nunca tinha tido filho, não sabia, né? Então, quando o médico, eu falei essas coisas pra ele, e ele pediu o exame de sangue, ele também nem mencionou
que exame de sangue que era, só falou que ia fazer uns exames e fez. Aí eu fiquei no soro, porque eu estava me sentindo fraca. Fiquei no soro, tomando um soro, umas vitaminas lá, um negócio meio estranho. Fiquei por 3 longas horas tomando soro. Até que, enfim, saiu o resultado e me chamaram no consultório de novo. Aí, quando chamaram no consultório, o doutor falou assim, já descobrimos o que você tem. Você está grávida. Nossa, quando ele falou, eu tipo que... Não acreditei. Ele foi e repetiu, ainda foi me mostrou assim, circulou bem grandão o reagente lá no teste. E eu fiquei numa alegria tão grande que eu não tive outra reação. Eu não sabia se eu pulava, se eu gritava, eu não sabia o que eu fazia. Minha mãe também ficou feliz no momento. Aí quando a gente saiu, aí eu já recebi alta e fomos lá pra fora esperar o táxi. Aí de imediato já liguei pro pai dele pra avisar que eu estava grávida. E eu achando que ele ia amar, porque desde o início ele sempre dizia que queria ter um filho homem, né? Então eu achei que ele ia amar a ideia, que poderia ser um menino, que ele tanto queria. Então eu fui e liguei pra ele, contei a novidade pra ele, e ele falava, não, mentira, você não tá grávida. Eu falava, tô sim, tipo, ele meio que não acreditou, ele falava que era mentira minha. E eu continuava falando que era verdade. Até que quando eu cheguei em casa, eu mostrei o exame pra ele, aí ele acreditou. E eu convicta que ele ia amar a ideia, que ele ia curtir a gravidez comigo, porque eu estava super feliz, era o que eu sonhava. Eu tinha feito o propósito com Deus pra isso. E eu comecei a colocar o meu propósito em prática do que eu tinha feito, né? A promessa em prática do que eu tinha feito. Então eu achei que ele ia ficar contente. Mas não, ele não ficou contente. Ele ficou distante de mim a gravidez inteira. Ele não encostava em mim direito, a não ser para os fins do homem, né? Se vocês me entendem. Então isso acabou me desanimando um pouco, me entristecendo, né? Ele mudou bastante durante a gravidez. Ele mal chegava perto. Ele não gostava de tocar no assunto, ele comentou com alguns parentes dele. Na frente ele até demonstrava que estava gostando, mas não estava. Só eu que passei dentro de casa, assim, que eu senti o que ele estava sentindo, o que eu via a reação dele em relação a isso. Eu sei, eu sou a única que sei disso. E para as pessoas ele estava amando, né? Ele falava para todo mundo que era o sonho dele, mas não. Ele mudou totalmente comigo. A gente ia sair, ele não pegava mais na minha mão, mudou, sabe? Me tratava totalmente diferente, me tratava com mais arrogância, então aquilo ali foi me desanimando. Eu passei uma gravidez muito estressante, muito, muito agoniante com ele por conta dessas coisas. Calma aí que o neném acordou. Voltei, o neném acordou, ele tá bem aqui. Se escutarem algum chorinho aí, algum barulhinho aí, ele tá bem aqui pertinho de mim. Enfim, ele tinha mudado bastante, me tratava mal. Isso foi me desanimando, me estressando. Ele falava gritando comigo. O que ele começou a fazer? Ele começou a contar pra mim, durante a minha gestação, o estresse que eu passava. Começou a contar pra mim que ele ainda gostava da ex dele, a mãe das filhas dele. Na verdade, ele nunca escondeu isso de mim, desde o início, mas eu achei que tinha passado. E durante a gravidez, ele começou a colocar pra fora, eu não sei qual era a ideia dele. Por eu estar grávida, eu falava pra ele que eu não podia estressar. Mas era a mesma coisa de não falar nada. Então, ele começou a falar que ainda gostava dela. Ele contou pra mim que quando a gente tava namorando, ele passou a mão nas coxas dela no dia que ele deu carona pra ela pra levar não sei aonde, acho que num parente dela. E ele contou isso pra mim, cara. Meu coração por dentro acabou. Entendeu? E a gestante ainda, de início, eu morria de medo de passar um estresse e perder meu filho. E isso começou a ficar me estressando. E ele contava essas coisas pra mim. Mas foi só uma vez. E eu tentei
pedir pra ela ficar comigo, e ela falava que não, que agora já que eu sou casada, então ela não quis ficar comigo. Ele me contava essas coisas. Ele começou a mexer com mulheres, falar que mulheres eram bonitas na minha frente. Ele começou a me ofender, começou a falar que eu tava engordando, sabe? Mudou completamente comigo. Muita gente via assim e falava, ele não é assim, ele tem um rosto bom, é porque ele tem uma lábia boa. Ele consegue convencer as pessoas na conversa dele, ele tem uma lábia boa. Então eu passei muito estresse na gestação, ele sumia de domingo a domingo, ele trabalhava de segunda até sexta, nos horários normais, e no sábado até meio-dia. O que ele fazia? Uns bicos, dizendo ele, para arrumar uns dinheiro extra de sábado à tarde e domingo. Então ele trabalhava praticamente de domingo a domingo. E eu ficava sozinha. Quando eu não ia com ele, eu ficava sozinha em casa. Eu pedia para ele, fica pelo menos domingo comigo em casa. Poxa, eu sozinha, tô grávida. Ele falava, tá bom, vou ficar com você nesse domingo. Quando eu acordava de manhã, cadê ele? Não via nem pintado de ouro na minha frente. Sumia, eu ficava grilada, poxa, mentiu pra mim. Aparecia já na hora do almoço, já pra almoçar, e ficar o resto da tarde ou até mesmo almoçar e voltar a fazer os bicos dele. Então eu ficava sozinha. O que eu fazia? Ia pra minha mãe, ou ia pra casa da irmã dele, que era perto de casa. E ele começou a mexer com mulheres na minha frente. As mulheres passavam, ele falava que as mulheres eram lindas, elogiava as pessoas na minha frente, sabe? Isso acabava comigo, destruía. E a gente começava a discutir muito, discutia por tudo. A ex dele começou a querer ter... eu não sei se ele tinha um rabo preso com ela, eu não sei o que eles dois tinham. Mas ela entrava dentro da minha casa, assim, sem pedir com licença, sem nada, sabe? Porque ele tinha contado com ela, ele é mãe das filhas dele. Então, ela sempre quando ia deixar as meninas lá, quando pensava que não, ela já tava lá dentro de casa. Eu não gostava. Eu não falava, mas eu não gostava. Ele sabia que eu não gostava, porque pra ele eu falava. Então, eu falava assim, assim, assim pra ele e deixava bem claro. E eu não gostava. E mesmo assim, ele era a mesma coisa de nada, sabe? Eu amava as filhas dele. A gente ainda tem contato ainda. Eu amo demais elas. É uma coisa totalmente, né? Porque elas não têm culpa do ser humano que o pai é, né? E assim vai. Então, ela aproveitava a situação que ia levar as meninas lá em casa e entrava a cabeça dentro. Aí começava a contar o relacionamento dela com ele, tudo que ele fazia com ela e tal e tal. E eu não tava gostando dela entrar na minha casa assim, sem pedir licença, simplesmente entrar. E ela simplesmente falou pra mim que tinha conversado com ele no mercado e ele permitiu ela sim ir lá em casa. E eu não sabia disso. Eu olhei pra ele e falei, você fez isso? E ele falou que tinha feito sim, que eles tinham se encontrado no mercado e ele tinha permitido ela de estar indo lá em casa. Olha só. E, cara, isso, eu tava grávida, isso fiquei estressando mais ainda, a gente brigava todo dia, era discussão todo dia. Comecei a engordar durante a gestação, porque era um estresse assim tão grande que eu só pensava em comer, eu só comia. De 69 quilos no início da gravidez. Foi rápido, eu mudei rapidinho, tanto estresse eu comecei a comer. Quando foi com 6 para 7 meses, já parecia que eu tava de 9, de tanto que eu tava gorda. No total, na gravidez, eu engordei 25 quilos. 25 a 26 quilos. De 69 quilos, eu fui pra 95 quilos. Eu fiquei parecendo um bujãozão. De tão gorda que eu tava. Não era nem a gestação, era mais gorda, inchada de tanto que eu tava comendo, estressada. E ele me falava coisas mal. Como na época o trabalho dele não dava muita coisa, ele não recebia bem, a gente passava necessidade, sabe? E eu acho que todo mundo passa isso, né? Mas ele não se preocupava, o gás acabava, ele ia pedir lá ajuda pra irmã dele ajudar ele a comprar o gás. Não tinha dinheiro mais pra comprar alimento, ele ia na casa da irmã dele pedir pra ela liberar a conta do mercado pra ele estar indo comprar.
ele sempre arregava lá pra irmã dele, sabe? Porque ela era mais velha que ele. E ele é 15 anos mais velho que eu tinha 15, na época... Não, perdão. Quando eu amiguei ele, eu tinha 15 e ele tinha 30. Quando eu engravidei, eu tinha 16 e ele 31. Então ele era 15 anos mais velho que eu. Ou seja, tem mais responsabilidade, né? Mas não, ele parecia um moleque, gente. Parecia um moleque em relação a essas coisas, sabe? Então quem via assim de fora achava que, nossa, ele era, né, um cara responsável e tal. Mas só quem passa, eu tenho certeza que a ex dele, se estiver vendo isso agora, porque as filhas dele, eu sei que está vendo, ela vai me entender. Porque ela me avisava e eu não acreditava. No início ela me avisou muito, que passou assim, assim, assim. E tudo que ela falou pra mim, eu comecei a passar também com ele. E eu achava que era só mentira dela, porque ela não queria que ele ficasse com alguém, sabe? Mas não. Então eu passei muita, sabe? Apareceu, vida! Então eu passei um perrengue nessa gestação com ele. A gente começou a discutir muito por conta dessa. Ele me passava um estresse tão grande que eu não sei se ele queria que eu tivesse o filho, sabe? Ele falava pra mim, não era com você que eu queria ter menino, eu queria ter com a outra, que é a mãe das meninas dele. Era com ela que eu queria ter. Aí ele até falava o nome do neném que ele queria ter com ela. E ele falava pra mim que não era comigo que ele queria ter o menino. E por isso que ele tava triste, sabe? Isso foi me machucando, foi me magoando muito. Eu comecei a ter umas ansiedades durante a gestação. Minha pressão começou a subir durante a gestação. Até que com 8 meses eu descobri que estava grávida do Pedro Henrique, que era um menino. Aí ele começou... meio que não tanto, mas melhorar comigo, quando ele ficou sabendo que realmente era um menino. Mas ele ainda falava que não queria que fosse comigo o menino, queria que fosse com ela. O sonho dele era ter com ela o menino. Ele falava coisas que me machucavam demais, que me magoavam muito. E eu me estressei. Eu realmente, estressada, eu tava cansada, eu tava exausta. Eu parti pra cima dele pra bater nele. E o que ele fez? A gente morava num apartamento, né? Em cima, assim, e a escada... em cima de uma garagem. E aí tinha uma escadinha na lateral da garagem que a gente descia pra ir pra rua. E ele tava saindo, e era umas 10, 11 da noite. A gente tava discutindo. Aí ele tava saindo sem falar pra onde ia. Eu fui perguntar pra ele pra onde ele ia. Ele dizendo ele que ia pra casa da irmã dele. Já era, se eu não me engano, já era 11 da noite. Eu fiquei chateada com isso. Porque ele tava me deixando mais uma vez sozinha. Porque toda vez que era pra gente decidir alguma coisa, ele me abandonava no meio da conversa e simplesmente sumia. E eu tava cansada disso. Fui tirar satisfação mesmo. Eu tava exausta de tudo isso. Eu não tava de 8 meses, não. Eu tava de 6 meses. Eu descobri que o Pedro era menino, que eu tava grávida de menina, com 8 meses. Com 6 meses, essa discussão aconteceu, que eu estava exausta. E simplesmente o que ele fez? Me jogou no chão, e ele tava de botina, colocou a botina em cima da minha barriga. E ameaçou de pisar na minha barriga. E eu comecei a chorar desesperada pra ele parar. E ele desceu a escada correndo e saiu. E eu chorando, assustada com aquilo. Fui atrás dele. Achei ele lá na irmã dele, como sempre, né? A irmã dele é sempre o refúgio dele. E falei pra ele vir embora, mas ele não contou nada pra irmã dele do que aconteceu. Eu acho que pras pessoas eu pagava meio de louca, porque as pessoas me viam sempre chorando, sempre umas coisas assim, mas nunca sabia, nunca entendia o que era, nem mesmo a minha mãe sabia, eu nunca cheguei a contar nada pra ela. Eu fui contar pra ela há pouco tempo agora, essas coisas que acontecia no meu relacionamento com ele. Até mesmo quando eu tava no início da gravidez, eu estressava bastante, porque todo final de semana as filhas dele iam pra lá pra casa, né? Óbvio, todo direito, porque é pai, né? Não tem ex-filha, é sempre ex-esposa, mas nunca tem ex-filha. E o que ele fazia? Ele falava pra mim tomar conta. Eu tinha 16 anos, tava grávida, toma conta delas e saía, simplesmente saía e ia fazer as coisas dele. E eu ficava de sábado e domingo cuidando das meninas. Eu me estressava um pouco porque elas eram pequenas, né? Criança
Poxa, eu tenho um pequeno aqui, a mesma idade que elas tinham. E criança pequena faz cada arte que eu vou te falar. E eu me estressava, nossa, eu ficava grilada. Eu ainda falava pra ele que isso não era certo, que era o final de semana, era pra ele estar passando com as filhas dele, não eu, porque ele tem que ser o pai, não era eu. E ele nem ligava, ele não tava nem aí, as meninas ficavam comigo e ele sempre na rua, né, fazendo as coisas dele, no dizer dele. E isso foi me estressando, a minha pressão subia demais, a doutora falava que se eu não tomasse cuidado era perigoso pra mim, pro neném. E eu sentia tanta dor de cabeça durante a noite, tanta dor que eu não conseguia dormir. A médica aumentou as minhas doses do remédio da pressão, porque parecia que não tava fazendo efeito. Cada vez que eu ia no consultório dela fazer o pré-natal, a pressão sempre estava lá em cima e ela falava pra mim que isso era muito perigoso, pré-eclâmpsia, né? No fim das contas, eu fui ter o Pedro Henrique. Tive um início de pré-eclâmpsia, tive que ir pro hospital e lá no hospital minha pressão estava muito alta, que nem o médico quis me falar quanto que a minha pressão estava. Eu tive que ir logo pra sala fazer o parto dele e cesárea, tive que fazer a cesárea dele logo, rapidão. E foi tudo, e até então pra mim tava tudo tranquilo, porque eu não tava sentindo nada, mas o estresse que eu vinha passando, acumulando, a minha pressão que respondia. Então eu acabou que tendo que fazer um parto de cesárea dele rápido, porque a pressão tava muito alta. Eles falaram pra minha mãe, eu lembro que eles chamaram a minha mãe lá no corredor, pra mim não ouvir, e falaram pra ela que eu ia ter que fazer o parto logo, porque minha pressão tava muito alta. E ela não me falou, ela simplesmente eu lembro que ela ajoelhou no pé da cama lá, da maca, né, da cama que eu estava deitada lá, e começou a orar. Aí eu já percebi que não estava certo. Minha mãe, quando começa a orar assim, eu já sei que as coisas não estão certas. E eu fui pra sala de parto, ter o parto dele. Graças a Deus, graças ao meu bom Deus, ele sempre tem ouvido as minhas orações. Desde aquele tempo, ele sempre soube o que eu passava, o que eu sofri naquela gravidez. Deu tudo certo no parto. O pós-parto também foi uma maravilha. Minha pressão regulou, voltou ao normal. As dores de cabeça continuou bastante. Gente, eu só estou resumindo, porque se eu for contar a história inteira, acho que vocês vão ficar a noite inteira aqui. E vocês me perdoem se eu estiver contando meio confuso, tá? Se estiver meio confuso, vocês me perdoem, porque eu tô de olho na Isaísa aqui, ouvindo a Isa lá na sala. E até hora que eu me confundo no que eu estou falando. Enfim, graças a Deus foi tudo bom. Parto, pós-parto, tive alta com 3 dias, deu tudo certo. Graças a Deus meu filho nasceu sadio, meu filho nasceu bem. Foi uma recuperação boa. Fui pra casa da minha mãe pra me recuperar, porque eu já sabia que se eu fosse pra casa eu ia me estressar. Então, e outra, eu morava no apartamento, tinha que subir a escada. E cesárea eu não queria arriscar também. Pra casa da minha mãe, ficar lá. Quando eu cheguei na minha mãe, a gente tentou avisar ele que a gente já tava lá. Quem disse que eu achava bonito? Bonito sumiu por 5 dias, sem saber que a gente já tava na minha mãe, e nem saber se o filho dele tava bem ou não, se eu estava bem ou não. Bonito sumiu por 5 dias. 5 dias. A gente ligava e eu desesperada sem saber o que tinha acontecido. Dizendo ele que tava em casa descansando, porque pega aquelas folgas lá por conta que o filho nasce, né? Tem aquela licença lá, paternidade. Dizendo ele que tava aproveitando, descansando. Bonito nem apareceu pra ver o filho dele. Foi aparecer uns 5 dias depois que a licença paternidade já tinha acabado. Que daí ele apareceu, porque daí a gente foi correr atrás de fazer a certidão de nascimento, a gente foi correr atrás de fazer as outras coisas da criança, do Pedro Henrique. E ele olhava pra mim, gente, quem é mãe sabe, ser pós-parto você não é uma maravilha, né? Quem é mãe aí sabe, a gente fica inchada, as pernas inchadas, a gente cesárea, a gente tem que andar devagar, não é aquelas coisas, é horrível. O pós-parto, cesárea, só Jesus na causa. E eu tava muito inchada, com retenção de líquido. Então ele chegou em mim, depois de 5 dias que o Bonito tinha sorrido, e falou que eu tava feia, que eu tava gorda.
Aí na casa da minha mãe tem um quadro enorme meu de quando meu aniversário de 15 anos. E eu olhava pra foto do quadro e falava assim, a minha esposa é aquela ali, você não é, porque aquela ali é mais bonita do que você. E isso, pós-parto, é bem mais frágil do que uma gravidez inteira, muito mais. Então, cara, aquilo ali acabou comigo, acabou, destruiu-me por dentro, sabe? E eu acho que daí eu comecei a ter umas sensações assim de me achar feia, de comecei a me rejeitar. De tanto que ele falava as coisas pra mim, eu comecei a me rejeitar, entendeu? Então a gravidez do Pedro foi uma gravidez muito estressante por conta de um relacionamento mal escolhido. Por querer sair da casa dos pais, achando que vai ser diferente. Você acha que se você sair da casa dos pais pra casar cedo, você vai fazer o que você quiser da vida. É ilusão total. Minha mãe falava, minha mãe avisava, filha, não vai, filha, que não sei o que. Eu nem porque eu achava que por ele ser mais velho, ia dar certo, ia não sei o que, mas ele tinha uma cabeça de um menino de 18 anos. E olha que se brincar, tem cara de 18 anos que tinha mais ideia que ele naquela época. Então, eu aguentei coisas caladas que só Deus e eu sei até hoje. Só Deus e eu sei. Quando o Pedro completou 2 anos, eu não tava suportando mais. Eu tive a depressão pós-parto 1 ano depois que o Pedro nasceu. Porque essas coisas todinhas que eu passei na gravidez, ele continuou fazendo. E então continuei calada comigo mesma. E quando o Pedro fez 1 ano, no mesmo mês eu tive a minha primeira crise hipertensiva. Quando eu tava com 18 anos, eu tive a minha primeira crise hipertensiva. Minha pressão subiu. E sabe aquela sensação de infarto? Eu jurava que ia morrer, fui pro hospital, minha pressão tava quase em 18. De tanto estresse que eu passei com esse homem nesse dia. O Pedro tava com 1 aninho, acho que foi no mesmo mês que ele fez 1 aninho. De tanto estresse que eu passei com esse homem nesse dia, eu achei que eu ia partir dessa pra melhor. Mas Deus é mais na minha vida. Ele sabe o que eu suportei, só Deus sabe o que eu suportei. Eu separei dele, eu decidi separar. E não foi só por isso, tem muitas outras coisas. Gente, que se eu for contar tudo que eu passei aqui, é perigoso até o cara ir preso. Sério, sem brincadeira, é perigoso até ele ir preso, e ele sabe disso. Ele reconhece isso, hoje ele reconhece isso. Porque há pouco tempo eu contei pra minha mãe sobre essas coisas, e ele confessou pra ela que fez todas essas coisas comigo. Ele reconhece, ele pediu perdão, não sei o que. Mas você sabe como que a gente é, né? Mulher, ainda mais mulher que passou na gravidez e no pós-parto, sabe como é. Ele hoje reconhece essas coisas. Mas, pras outras pessoas, parentes, amigos dele, eu fui errada. Porque tanta coisa aguentando, aguentei por 5 anos. Tudo isso foi 5 anos. Tudo isso. Fora as outras coisas que ele aprontava. E ninguém sabia, que só eu sei. Todo mundo, eu separei dele, deixando pra ele uma cara de bom moço, de que eu fui a errada. Ele falou até que eu traí ele, que eu só separei dele porque eu traí ele. Sendo que não foi assim. Deus sabe muito bem, gente. Eu já pensei em fazer maldade comigo mesma pra que tudo aquilo acabasse, pra ver se acabasse, entendeu? Eu já pensei em fazer coisa comigo. Eu pedia pra Deus, Senhor, me ajuda, porque eu acho que eu não vou suportar muito tempo. Eu acho que isso não vai durar muito tempo. E se eu continuar com ele, eu não vou ficar muito tempo aqui. E meu filho precisa de mim. Então, para as pessoas acham que eu errei, que eu pequei, que eu aprontei com ele e saí desse relacionamento. Mas não foi assim. Então, creio que para os parentes dele, eu fui a errada. Eu que fui a pessoa ruim da história, sabe? Porque ninguém sabe o que eu passei durante esses 5 anos de relacionamento. Agora a minha mãe sabe, meu esposo sabe, poucas pessoas sabem, poucas mesmo. Porque ele ainda posa de bom moço ainda para as pessoas. As pessoas não sabem, na verdade, a realidade, o que aconteceu. Chegou no meu limite, ele tava trabalhando, eu não tava suportando mais o que eu tava passando.
E nesse dia que eu separei dele, que eu decidi colocar um ponto final, aconteceu uma coisa entre eu e a filha dele que pra mim foi a cota, sabe? Ela já tava com 8 anos, eu acho. 8, 9 anos. Por aí. E foi a cota pra mim. Pra mim, eu falei, já chega. Chega. Então, isso acabou. E quando ele chegou em casa, já não tinha mais móveis, não tinha mais nada. Eu e meu filho já não tava mais, porque eu não tava aguentando. Eu peguei, aluguei uma casa e fui embora com meu filho. Simplesmente ele chegou depois do expediente do trabalho e já não tava mais a gente. Foi atrás, pediu perdão, falou que não ia ser mais assim. E fez aquela coisa toda. Fez aquela, sabe, aquela palhaçada toda. Pedindo pra voltar, mandou telemensagem, mandou um monte de coisa. Mas meu coração é assim. Enquanto eu gosto, cuido, amo. Me maltratou diferente, eu posso suportar, eu posso orar pra Deus mudar essa pessoa e até a mim, porque vai que é algo comigo também, até o fim. Quando eu vi que realmente não é aquilo, pra mim acabou. É não, e eu não volto atrás. Eu não tenho essa de falar, vou dar uma chance. Eu não tenho essa comigo. Acabou. Eu sofri demais. Esse relacionamento só me acabou com a minha autoestima. Eu falava que ninguém ia me querer daquele jeito. Acabou com a minha autoestima. Me deixou super pra baixo. Me deixou hipertensa. Me deixou depressiva. Me deixou tudo que um relacionamento abusivo poderia deixar uma mulher. Né? Eu sofri coisas que não desejo nem pra minha inimiga. Não desejo de coração, não desejo pra ninguém. Hoje tá... Meu filho, eu fiquei morando sozinha com o Pedro por um bom tempo. Com uma leveza no peito, com uma coisa maravilhosa, assim, que... Sem explicação. Eu vou te falar, viu? O pastor chegou na minha casa, eu contei toda a história pra ele. Foi quando eu comecei a me abrir pras pessoas, foi bem aí, depois que eu separei dele. E o pastor falou que era livramento, porque tava a ponto de eu fazer besteira comigo, que eu não tava suportando mais aquela situação. Então, isso foi a cota. Hoje eu tô aqui casada de novo. Creio eu do fundo do coração que foi Deus que colocou ele na minha vida, porque essa pessoa me aproxima mais de Deus cada dia. E ele ama meu filho como se fosse filho dele de verdade. Até então, o Pedro chama ele de pai. Porque quando eu tava com meu esposo, eu separei do pai do Pedro. O Pedro tinha 2 anos. Acabado de fazer 2 anos. E quando eu conheci meu esposo, o Pedro tinha acabado de fazer 3 anos. Foi 1 ano depois. Então, o Pedro chama ele de pai. O Pedro vai fazer 10 anos agora. E ele tem o Pedro como um filho. E até o pai do Pedro, de verdade, ele sente muito ciúmes. Peraí, gente. Voltei, Isaías tava chorando. Então, ele tem ciúmes por ele ouvir o Pedro chamar ele de pai. Ele tem ciúmes disso, mas ele não foi presente. Ele ficou tão estressado comigo porque eu separei dele, que ele se ausentou do menino. Ele esqueceu que ele tinha filho. Ele falava pra mim que só ia ver o filho dele no início se eu desse moral pra ele. Me chantageava. Só ia ver o menino, só ia dar as coisas pro menino se eu fosse fazer alguma coisa com ele. Que isso não funcionou comigo. Levei ele na justiça 3 vezes. Agora hoje ele pega o menino, ele paga a pensão. Aí, gente, tava chorando de novo. Ele leva o menino pra passear, ele paga a pensão, porque eu tive que colocar na justiça pra ele parar com essas chantagens dele. Meio que, sabe, perturbadora pra mim, praticamente, né? Gente, me perdoe se esse vídeo ficou um pouco confuso. É que eu conto aqui pra vocês, mas de olho ali, ó, porque eu tô aqui no quarto das crianças e fica meio que de frente pra sala. Então fico de olho lá, vem cá e vai lá. E me perdoe se ficou meio confuso, assim, ficou meio estranho o vídeo. Mas o vídeo de hoje foi esse. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe com quem você acha que vai amar esse vídeo. Nos ajude a crescer. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. E é isso, meus amores. Eu vou ver se eu consigo fazer um vídeo
da Isa, contando a gravidez dela, como foi também, que não foi fácil, mas em relação o medo de perder, o medo de perder ela, né? Depois eu quero contar a gravidez da Yasmin e depois a gravidez de Isaías, assim, pra vocês conhecerem um pouco de cada um deles. Eu queria até mostrar o Pedro aqui, mas ele tá na escola, então, conforme os outros vídeos, vocês vão vendo ele. E é isso, espero que vocês tenham gostado, tá? E um beijo, tchau, até o próximo vídeo.